Bom dia! Que a bênção do Pai esteja com você, a tua casa e toda a sua descendência. 5 da manhã. É hora de orarmos. Mas antes de orarmos, eu tenho uma palavra de Deus para você e para a sua família. Interessante. Estamos vivendo nos últimos dias do final do ano, encerrando, o ciclo de 2025. E o interessante é que nessa data, é uma data onde a gente vê os comentários, conversa com pessoas, amigas, a gente ouve passando, quando se assenta no banco de praça. O mais comum se ouvir hoje é assim, poxa vida, esse ano foi tão ruim para mim. Nossa, olha, vou terminar o ano sozinho ou sozinha. Olha, eu não sei por que fechou aquela porta. Não, eu não entendo. Por que deu tudo errado para mim esse ano? Nós vivemos esses dias agora, para terminar o ano, essa fala é a fala mais comum que a gente ouve em rodas de amigos, sentado no banco de praça, em ônibus. Pessoas lamentando, pessoas jogando para fora o que elas acreditam ser um sentimento de fraqueza, de derrota. Como podemos ser assim? Como a gente consegue pegar todas as ações em nossa volta e nos culpar? Como a gente consegue pegar tudo o que aconteceu ou que está acontecendo e colocar ela só no negativo? Você já prestou atenção? Tudo a gente atribui. Ou alguém olhou com inveja, ou uma palavra de alguém, ou alguém fez alguma coisa. Tudo que dá errado, toda porta que fecha, tudo que deu errado a gente só coloca para o negativo. E pensando nisso essa manhã, eu falei, Deus, será que é assim? Nós servimos, nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que o Senhor... Por que tem tanta gente amargurada com esses sentimentos tão aflorados? Aí Deus colocou uma palavra no meu coração para você e para mim essa manhã. Eu quero ler com você. Sabe onde está? Livro de João, no capítulo 13 e no verso de número 7. Olha só o que está dizendo. E respondeu Jesus e disse-lhe, olha só agora o que respondeu Jesus. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Meu Deus. Vou ler mais uma vez. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois, ou vai conhecer depois. Sabe qual é o nosso problema? Que nós só conseguimos enxergar isso aqui. Sabe qual é o nosso problema? Nós acostumamos uma filosofia que aquilo que deu certo nós pegamos aqui. Mas quando nós servimos, buscamos a Deus como você, junto comigo, todas as manhãs, você na sua casa, eu aqui, nós pedimos para Deus cuidar dos nossos dias, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família. Nós esquecemos que nós estamos pedindo para um Deus que está no alto. E sempre tem um adágio que diz assim, quem está no alto vê melhor que está embaixo. E só isso não bastasse, nós entendemos que Deus conhece o nosso ontem, Deus conhece o nosso agora, e Deus conhece o nosso amanhã. E quando nós estamos pedindo então para Ele cuidar de nós, para Ele zelar da nossa casa, do nosso filho, do nosso trabalho, dos nossos passos, como nós fazemos todas as manhãs antes de sair do trabalho, nos seus momentos, aí uma porta fecha, um relacionamento acaba, a empresa não dá certo, perdeu o horário do ônibus e tudo
a gente vai falar o quê? Poxa vida, por que tudo dá errado? Aí essa manhã eu vim aqui com uma palavra para dizer para você: acalma tua alma. Você não pede para Deus cuidar de você? Você não pediu para Deus cuidar dos seus filhos, para Deus cuidar da sua vida? Deus sabe. Tinha relacionamentos que você se envolveu nesse relacionamento. Ele sabe que amanhã você, como o outro, iria sofrer, porque vocês não eram compatíveis. Só que você só via agora. Ei, esse emprego, amanhã ele podia trazer um prejuízo para você na sua saúde, ou desgastar teu relacionamento. E Deus sabendo disso, Deus fala assim: eu vou poupar ela ou ele mais uma vez, vou fechar aqui, mas daqui um pouco eu vou abrir outra melhor ali. Só que detalhe, nós pensamos que todas as portas que Deus abre sempre será gigante. Não é assim. Deus abre pequenas portas que se tornarão imensas, porque Deus vai fazendo nós crescermos. Então, para essa manhã de ficar trazendo o negativo. Tudo que acontece atribuindo que deu errado. Não. Começa a entender se você tem pedido, se você tem clamado a Deus. Então tem coisas que Deus permitiu fechar, sair, acabar, acontecer, porque Ele conhece o seu amanhã. Ele sabe quem que você amanhã não suportaria o resultado ou as consequências do que você estava fazendo agora. Então Ele permitiu que se fechasse, que fosse embora, que saísse, que se perdesse, porque Ele sabia que o fardo que isso causaria em você amanhã, você sucumbiria. E por Ele te amar, por Ele cuidar e ouvir a sua oração, então Ele permitiu isso sair essa manhã. Essa palavra que eu digo para você. E se você acredita nisso, eu quero que você escreva aqui agora. Sabe o quê? Obrigado, Deus, pelo livramento. Você acredita? Ei, eu estou falando para alguém que estava sofrendo, criando pânico à toa. E Deus está falando assim: muda a sua visão. Muda a sua concepção. Você pediu para mim cuidar de você, então eu estou cuidando. Então aquilo que eu fechei era necessário. Aquilo que eu tirei era necessário. Aquilo que eu permiti sair era necessário. Aquilo que eu permiti acontecer era necessário, porque você não suportaria. Não esqueça, eu e você só vemos agora. Deus vê amanhã, e por isso nós oramos, buscando Ele, pedindo para Ele cuidar do nosso amanhã. Amém? Então escreva essa manhã: Deus, obrigado pelo livramento. Receba essa palavra e alegra seu coração. Não esqueça que você pediu, então Deus respondeu. Ele é maior do que qualquer coisa. E Ele não está com o ouvido tampado para que não possa ouvir a sua oração. É por Ele ter ouvido, Ele ouviu. Por Ele ouvir bem, Ele respondeu você. E por isso que algumas coisas que você não entende agora, o que o próprio Cristo respondeu, mas depois você vai entender que foi o maior livramento e a maior bênção na sua vida. Amém? Vamos orar essa manhã? Falando disso, me lembrei aqui, veio aqui. Só para fortalecer aqui. Certo dia, eu tinha um congresso para pregar na cidade de Joinville, Santa Catarina. Chamei um amigo meu aqui de Minas e peguei o carro, falei assim: nós precisamos, primeiro o meu carro deu problema no carro, deu problema nas velas, era em cima da hora, não tinha como, eu tinha um congresso, ia começar, não dava para ver o carro, liguei para outro amigo, falei: rapaz, tem com você, comigo? Ele falou: tem. Pegamos o carro e fomos. Saímos de Minas, entrando no estado de São Paulo, chegando em Mogi Mirim, Mogi Guaçu ali, tem um posto fiscal. E por incrível que pareça, estava já à noite, isso aí já era umas 9h30 da noite. E minha agenda era no outro dia, à noite. E o posto fiscal policial parou a gente saiu do carro. De repente o guarda deu uma volta no carro. O guarda falou assim pra gente: é impossível vocês continuar. A gente olhou, meu amigo ficou mais nervoso que eu, o dono do carro, falou: não, mas por quê? Tá tudo... Ele falou: rapaz, vem aqui.
Quando ele nos levou e mostrou os 2 pneus de trás, era coisa de outro mundo. Literalmente, e o pneu não era ressolado, não era remold, era um pneu original. O pneu, ele soltou aquela capa toda. Resumindo, o carro ainda ficou preso. Só que detalhe, enquanto ele estava autuando nós ali, passou um assaveiro logo atrás da gente. E passou. Enquanto ele estava atuando, a gente foi para a cabine, ele conversando com a gente. E eu triste, tentando ligar para alguns amigos, tentando já conversar com o pastor, justificar que não daria porque aconteceu imprevisto. E nervoso, falei, Deus, será que o meu inimigo é maior do que o Senhor? Está aí pedindo. Resumindo, 40 minutos que a gente estava ali, o rádio deles começaram a falar. Que a pena, não sei o que, não sei o que. E nós, ele falou assim, acidente. O que ocorreu? 40 minutos. Um carro que passou, que estava atrás do nosso essa saveiro. Ela foi. Estava com neblina. Um caminhão tinha dado pane no sistema elétrico, estava apagado. E pela neblina não deu para aquele que estava atrás perceber. Ele entrou. Os 2 ocupantes do carro, infelizmente, sofreu um acidente. Aí eu fui entender e falei assim, Deus, o que o Senhor fez eu não sabia, mas agora eu entendo. Foi o maior livramento da minha vida. Obrigado. Porque se isso não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não teria minha família comigo. Eu não estaria falando com você essa palavra. Então, amigo, querido, não murmure. Agradeça. Se você pediu para Deus cuidar, Ele está cuidando. Tá bom? Vamos agradecer a Deus pelos livramentos essa manhã? Então vamos. Pai, obrigado essa manhã. Porque ainda que nós não entendemos a primeira instância, ainda que a nossa mente, Senhor, às vezes buga, nosso coração às vezes se entristece, os nossos sentimentos afloram a ira, nós queremos até falar palavras que possam contrariar os céus. Nos perdoa, Senhor, porque somos limitados. Somos, Senhor, limitados, pequenos demais. E muitas vezes esquecemos o quanto nós oramos para o Senhor ter para cuidar de nós, para o Senhor cuidar dos nossos dias, da nossa vida, da nossa família. E nós pegamos tudo que se fecha, tudo que deu errado e colocamos, Senhor, como potência de pessoas mal contra nós. E esquecemos que às vezes, e muitas vezes, é o Senhor que está tirando, que o Senhor que está parando, porque a consequência seria maior. Mas essa manhã nós te pedimos desculpa, perdão, Senhor. Perdoa-nos, porque falamos coisas que não sabemos. Mas te agradecemos por esse final de ano como está sendo. E eu acredito que em 2026 nós entenderemos o que aconteceu em nossa vida, na jornada desses meses. Pai, obrigado. E mais uma vez nos perdoa por não entendermos quão grande o Senhor é. Amém e amém. Deus te abençoe. Você que nos assistiu até agora e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu link, isso é muito importante. Muito importante você deixar o link, o comentário. Por quê? Porque a plataforma vai entender que esse conteúdo ele é relevante, ele vai começar a mostrar então para outras pessoas. E assim você estará me ajudando a levar uma palavra de amor e uma oração de fé para famílias que precisam. Amém? Você que conhece alguém que só murmura, ei, mas eu orei, pedi e não aconteceu nada. Compartilhe esse vídeo com ele nas suas redes sociais, compartilhe já no seu Facebook, no seu Instagram, para ele ver que é o Senhor que ainda tem o controle de todas as coisas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, tenha um dia mais do que abençoado.